Bem, começando mais uma vez o encontro com o professor Delfim Neto, é sempre um enorme prazer conversar com o senhor. Muito obrigado por ter aceito novamente o convite. E a questão que eu coloco para o senhor é o seguinte: qual é o principal problema econômico hoje? Como ele se interrelaciona com a questão política hoje no Brasil, na opinião do senhor? Mira, eu é que agradeço essa oportunidade de poder bater esse papo contigo semanalmente. Na verdade, o que eu acho que existe hoje é uma disputa política muito séria, que envolve, inclusive, o Supremo. Por que Alcolumbre e o Maia estão no Supremo tentando obter a possibilidade de ser candidato de novo? Porque eles sabem que é o seguinte: quem controlar o Congresso em 21 e 22 vai controlar o impeachment. O poder que vai ter o Congresso na mão, digamos, de quem for o presidente é muito grande. Na verdade, ele controlará o executivo. A situação fiscal é terrível, dramática, e não tem outra solução a não ser realmente cortar. E disso o Bolsonaro não tem a menor disposição de fazer isto. Então, nós estamos sendo envolvidos numa continuidade de decisões fiscais que vão nos levar realmente a uma situação incontrolável do ponto de vista fiscal. E o governo está manifestando uma dissidência interna. Quer dizer, a gente sente um bate-cabeça que agora atingiu talvez o cerne da economia, que é essa disputa quase inacreditável entre o Guedes e o Roberto Campos. De forma que nós estamos realmente com problemas muito, muito sérios. E a luta é política, não tem nada a ver com ideologia, não tem nada a ver com religião, tem que ver com poder. E eu tive lendo o relatório, deixa eu até colocar uma questão para o senhor, com a sua permissão, do IFE, lá do economista Felipe Salto, né? É Instituição Fiscal Independente. Eu li o relatório de novembro, que ele teve a gentileza de me enviar, e olhando todos os dados, que são, realmente a situação é muito, como o senhor diria, o senhor gosta muito de usar a expressão dramática, é uma situação dramática que nós estamos, né? Aliás, o IFE está se transformando num instrumento de grande qualidade. São 4 ou 5 economistas com acesso total e absoluto a informações, dos quais nem o governo, eu acho, que tem consolidado como está hoje lá. São pessoas extremamente competentes e necessárias para o Senado. Uma das contribuições maiores, talvez, do Senado foi a criação do IFE. Vilas, nós já temos discutido mais de uma vez. Todo o poder concentra-se no Senado. O Senado não sabe para que serve. O Senado quer ser uma camarazinha. Por que um senador nos Estados Unidos, ou em qualquer lugar, na verdade, é decisivo? Porque é lá que se aprovam todos os nomes, é lá que se aprovam ou se rejeitam embaixadores, é lá que se aprovam os membros das comissões das agências de controle. É lá, na verdade, que reside o poder. A infelicidade do Brasil é que o Senado não entendeu ainda para que serve. Eles deviam ler, na verdade, o artigo sobre o papel do Senado na Constituição. E, no fundo, é uma cópia do poder dos Estados Unidos e na Europa, em alguns países, pelo menos. De forma que o que acontece é isso. Nós estamos diante de um processo extremamente delicado mesmo. E eu digo, o que nós estamos disputando não é um modelo econômico, não é saber se vai ser desenvolvimentista ou monetarista, vai fazer austeridade ou gastos. O que nós estamos disputando é o seguinte: é o poder para controlar a eleição de 21, 22.
Deixa eu aproveitar, eu quero depois colocar uma outra questão, mas é uma provocação ao senhor. Que o senhor falou não é questão desenvolvimentista, monetarista, e uma vez acho que eu até cheguei a comentar com o senhor, mas o senhor nunca se preocupou em saber, ou ao menos publicizar, se era keynesiano, desenvolvimentista, monetarista, se seguia ipsis literis a escola de Chicago, etc, 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 como outros economistas brasileiros. Por quê? Porque, na minha opinião, a economia não é uma ciência. E, na minha opinião, a economia é uma igreja com vários deuses. Então, o que acontece? Na verdade, o sujeito diz, eu sou keynesiano, e faz austeridade. Porque no Keynes, realmente, dependendo da circunstância, Sim. você faz austeridade ou faz uma política fiscal mais laxista. Então, o que eu acho é o seguinte, ninguém mais leva a sério esse negócio de Chicago. Não existe mais. As pessoas estão entendendo que a economia não é uma ciência. Você não consegue convencer o outro logicamente. E você não consegue convencer o outro empiricamente. Você sabe melhor do que eu, não há nada mais difícil do que encontrar uma relação da casualidade em ciência social. Por melhor que seja o teu método, por melhor que seja a tua estimativa, sempre será uma coisa tênue. É uma relação tênue. Você nunca consegue provar que é de causalidade. É isso que distingue, na verdade, as ciências sociais das ciências duras, das ciências física, química, a matemática que é só lógica, da biologia. Ou seja, lá você tem experimentos cruciais que decidem. Eu sou terraplanista. Acho que a Terra é redonda. Me leva para a praia, o navio está andando e de repente desaparece. Se você for terraplanista, o navio caiu para o infinito. Agora, se você aceitar a hipótese de que a Terra é redonda, ele desapareceu naturalmente de acordo com a geometria da Terra. Então, eu acho que é um grande equívoco. E eu tenho a impressão que durante alguns anos você acreditou que era possível fazer uma ciência. Você matematizou no equívoco de que a matemática dá mais precisão para o raciocínio. Mas, na verdade, os modelos são modelos traiçoeiros. Os modelos só podem pôr fora o que antes você pôs lá dentro. Essa é boa. Eu me lembro dessa questão, falando dos modelos, quando eu fiz a economia, como já disse algumas vezes ao senhor, eu ficava observando algumas aulas e o professor usava muito quadro negro naquele período, não tinha, nem que poucos usavam transparência, ou agora com essas PowerPoint, nada disso, era o quadro negro, era o giz, e tinha muitos modelos e muitos gráficos que os professores faziam em determinadas disciplinas. E o que me chamava a atenção era que a sociedade entrava dentro do gráfico, porque bastava você fazer eu fazia uma pergunta, mas se ocorrer uma greve, por exemplo, sobre determinada disciplina, sobre certa questão, aí ele falava, a curva fica assim. E se não ocorrer, aí a curva fica assim. Quer dizer, ali resumia, como se fosse possível resumir todas as construções da sociedade. É que, na verdade, o modelo ele inclui o futuro. E é o que eu sempre dizia quando era professor, já faz muito tempo, que um modelo que não é capaz de se suicidar não presta. Agora, que esse regime de poder está em discussão, que se trata disso, veja os recursos da Columbre e do Maia, e mais discretamente, no Supremo Tribunal Federal, Sim, tentando obter a possibilidade de se reelegerem. É o máximo, realmente, de judicialização da atividade econômica, da atividade política. Também.
E aí a culpa não é do Supremo, porque depois eles Não. imputam ao Supremo, o Supremo é que é provocado a enfrentar a questão, né? O Supremo deveria devolver a questão e dizer, vai falar com o Zé Bonifácio, comigo não é aqui. Nós não podemos. Aliás, eu tenho tido a impressão de que o presidente Fux está assumindo esse papel. Sim. Quer dizer, o Supremo vai rejeitar a tudo aquilo que não for de problema constitucional, interpretação da Constituição. Perfeito, que é o correto. Deixa eu colocar uma questão para o senhor que dialoga com essas dificuldades econômicas internas, as questões que envolvem o Congresso, a relação Congresso-Executivo, que o país vive uma situação extremamente difícil. Isso eu estou falando óbvio, lulante, como diria lá o Nelson Rodrigues. Num momento como esse, deve sempre se criar, aproveitar as boas condições econômicas que existem em certas áreas da economia brasileira, aprofundar, especialmente as exportações, que é algo raramente, eu acho que é difícil encontrar um saldo na balança comercial como nós estamos tendo esse ano. É uma coisa assim fabulosa. Só com a China, e a pergunta é sobre a China, de janeiro a outubro, se eu não estiver errado, o saldo positivo a favor do Brasil é de 34 bilhões de dólares. E o saldo, no mesmo período, janeiro a outubro, com os Estados Unidos, é de déficit de 3 bilhões de dólares. O ano passado, nesse mesmo período, janeiro a outubro, o comércio com a China já era um saldo muito expressivo, de pouco mais de 20 bilhões. Agora o saldo saltou para 34. Mesmo assim, e sabendo que a China representa até outubro desse ano cerca de 34% das exportações brasileiras, um resultado excelente e tal, o presidente da Câmara, o presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados, deputado Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, nessa semana fez postagens sucessivas de agressão à China, sem apresentar qualquer comprovação das agressões e tal, e recebeu a resposta por parte da embaixada. A impressão que dá, algo que nós já até chegamos a conversar, é que deve ter algum tipo de, vamos chamar de retaliação, né? Ou seja, ao invés de comprar conosco, pode comprar com outro país. Como é que o senhor analisa isso? Eu acho que essa ideia de combater a China é inteiramente absurda. Na verdade, não adianta mais. A China é uma potência emergente, se desenvolvendo numa enorme rapidez, um modelo particular de capitalismo, em que o Estado é parte integrante, e em que os subsídios, os truques possíveis são muito visíveis. Nós temos que atrair a China para a OMC de verdade, fazer a OMC funcionar, controlar todos esses truques que já não são necessários para a China continuar no nível que se encontra. Na minha opinião, essa postura com relação à China é uma postura imbecil. Mesmo porque nem a China tem alternativa, nem nós. É o que eu sempre digo. A China importa do Brasil água. A China tem terra, a China tem chinês para produzir. Se a China tivesse água, produzia mais soja que o Brasil. Portanto, nós devemos... O Brasil teve uma vantagem. A ação do Estado, através da Embrapa, produziu um setor agroindustrial extremamente eficiente. E agora, com o movimento de câmbio que existe, nós somos extremamente competitivos. No fundo, é o único setor da economia que está se desenvolvendo. Se a China deixasse de comprar, ela iria comprar em outro lugar, talvez até por preço mais alto. Mas o Brasil murcharia com uma velocidade enorme. Nós somos um balão cheio de vento. Se abrir o bico, esvazia. Essa concepção do Bolsonaro é uma coisa horrorosa. Mostra, na verdade, que não compreendeu o processo, não entende o processo, compromete com a China. Eu acho que a China perdeu um pouco de paciência. Ela tratava ele feito como um moleque. De repente, ela cansou de dizer, moleque, mas aquilo é muita pedra. Ele está dando uma estilingada de volta. A resposta chinesa é um primor.
Sejamos adultos, apresentem argumentos, apresentem fatos. Hoje a China está imersa na economia brasileira, no setor de energia, no setor de transporte, no setor de tecnologia, na infraestrutura. Quer dizer, essas pessoas não sabem o que é o Brasil, não têm noção do que é o Brasil. Agora, o que eu digo, você aceita o trabalho do moleque durante um tempo, depois você se cansa, dá-lhe umas palmadas. E lembrar que há cerca de 10 dias atrás foi criada a maior zona de livre comércio do mundo, né, na região Ásia-Pacífico, da China e mais 14 países, no mercado de 2,2 bilhões de pessoas, com o Japão, a Austrália, Nova Zelândia, a Singapura e a China liderando o processo, né? O que é uma coisa de quase 3% do PIB mundial. Um comércio da ordem de 3% do PIB mundial. Então, é uma coisa contra a qual não há como brigar. Porque é assim que o mundo está sendo empurrado nessa direção. Sim, sim. A ideia de que você vai voltar a ser uma entidade independente no mundo é uma ideia completamente maluca. Não há autarquia, uma economia autárquica no século XXI, né? Não existe, nem pode existir. É um desperdício de recursos brutal. Se você tentar produzir tudo internamente, você vai produzir provavelmente metade de forma absolutamente ineficiente. Você tem que produzir internamente aquilo para o qual você tem maior produtividade relativa, de tal jeito que você vai trocar aquilo em que você é melhor do que o outro por coisas na qual o outro é melhor que você. O comércio, a liberdade de comércio é um importante fator de expansão econômica e de paz. Porque as pessoas logo percebem que a guerra, a disputa armada, não produz efeito bom para ninguém. Mesmo para o vencedor. Ele é belo vencedor, mas cheio de buracos. E o senhor falando, eu me lembrei, por fim, para fecharmos o nosso encontro de hoje, do Ricardo, né? Lembrar das vantagens comparativas. É que o Brasil, nós estamos falando de 200 anos, né, professor? Parece que a notícia não chegou para alguns aqui no Brasil, né? Não. Na verdade, eu acho o seguinte, é um profundo desconhecimento. Nós somos infelicitados por um ataque de burrice. Eu não sei, vamos pagar um preço muito caro por isso. É claro que, como tem eleições, é claro que as instituições são muito mais sólidas, mas as coisas estão acontecendo de uma forma incrível. Agora mesmo, o Rodrigo Maia nomeou uma comissão sobre o presidente, sobre a presidência de Gilmar Mendes, que é um competente jurista, um grande constitucionalista, para estudar as mudanças da Constituição. Nomeou para lá 13 ou 14 pessoas, todas de altíssima qualidade. O que se deve perguntar assim, mas houve uma quebra de regime? É uma nova comissão dos notáveis, que eu me lembro daquela. Mas eu digo, na outra tinha tido uma quebra de regime. Claro, claro. Aqui não. Ou seja, é uma coisa muito estranha que está nos acontecendo. Olha, professor Antônio Neto, muito obrigado por mais esse encontro semanal. É sempre muito legal, muito bom conversar e a gente sempre aprende com as suas opiniões, o seu conhecimento, a sua prática no executivo, que nem todo mundo teve essa relação academia-executivo, né? E em momentos diferentes da história brasileira. Então, muito obrigado por mais esse encontro e nos encontramos na semana que vem. Quem agradece sou eu, Valeu. Gerações que você sempre evite. Valeu, muito obrigado. Até a próxima, então. Até a Abração. semana que vem. Valeu, um grande abraço.